Pessoal, então a gente vai continuar aí Estado de Defesa, Estado de Sítio, parte 2, semana 13, dia 1º. Questão 11. O estado de sítio é a medida mais branda, ela é a medida mais grave de Estado, defesa do Estado e das instituições democráticas e, diferentemente do Estado de Defesa, não exige autorização prévia. Estado de sítio exige sim autorização prévia do Congresso Nacional para que possa ser decretado pelo Presidente da República. Então veja, Estado de Defesa e comparado com Estado de Sítio. Então, medida mais branda. E aqui, medida mais gravosa. O que mais? O que ele está dizendo aqui? Autorização aqui exige autorização prévia pelo Presidente da República. E aqui não exige autorização prévia, mas eu tenho que submeter ao Congresso Nacional em prazo de 24 horas, certo? Vai mandar pro Congresso para ser apreciado em 24 horas e eles podem então suspender a medida ou optar pela manutenção, ok? Pela continuidade aí do estado de defesa. Então, estado de defesa mais brando, estado de sítio, guerra declarada, ou no caso do estado de defesa, quando as medidas adotadas foram insuficientes, foram ineficazes, aí eu posso decretar o estado de sítio, mas antes eu preciso exige-se autorização prévia. Então veja, estado de sítio nos casos de comoção grave, de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprove a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa, ou ainda a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, o Presidente da República, no caso do estado de sítio, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou a sua prorrogação, isso aqui no inciso 1º somente, que é esse aqui, porque não tem sentido eu declarar guerra com prazo, perfeito? Então, vai relatar então aí os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, a questão está errada, então por que estado de sítio? Não, estado de defesa é uma medida mais branda. Das instituições diferentes do estado de defesa não exige autorização. Quem não exige autorização? Estado de defesa. 12. O Congresso Nacional deixará de funcionar enquanto vigorar o estado de defesa ou vai ter que continuar aberto, continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa? Então, enquanto vigorar o estado de defesa, ele não vai deixar de funcionar. Se tiver de recesso, já era o recesso. Congresso Nacional, artigo 136, parágrafo 6º, apreciará o decreto dentro de 10 dias contados do seu recebimento, devendo continuar funcionando. Então, deve continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. E ainda cabe aí à mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará uma comissão de 5 de seus membros, então 5 entre eles deputados e senadores, para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa ou o estado de sítio. Então, nos dois casos, vai haver a comissão.
Então, não vai deixar de funcionar. Questão 13. Encerrado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessa também os seus efeitos, ok? Ok. Sendo vedada a responsabilização pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes, vou torturar a galera, vou matar todo mundo. Está vedada a responsabilidade? Negativo, vai responder. Então, cessado o estado de defesa ou de sítio, cessarão seus efeitos, sem prejuízo na responsabilidade pelos ilícitos cometidos pelos seus executores ou agentes. 14. A obrigação de permanência em determinada localidade e a intervenção nas empresas de serviços públicos são duas medidas gravosas. Então, são medidas coercitivas para admissão no qual estado de defesa ou estado de sítio, Então, veja lá. Na vigência do estado de sítio, determinado, decretado com o fundamento do artigo 137 primeiro, só poderão, então, rol taxativo. Só poderão ser tomadas contra pessoas as seguintes medidas. Primeira, obrigação de permanência em localidade determinada, que é o caso da nossa questão. Detenção do pessoal aí destinado em edifício, que não são cadeias normais, destinado a acusados condenados por crimes comuns. Restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, sigilos das comunicações, prestação de informações e liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão na forma da lei. Então, vai ocorrer restrições aí. Vai ocorrer também suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Tudo isso no estado de sítio. Já o estado de defesa tem um rol exemplificativo. Nós temos lá restrição ao direito de reunião e também restrição ao direito de sigilos. Vou colocar tudo junto. Sigilos que ele trata aí, sigilos de correspondência, sigilos de comunicação telegráfica e de comunicação telefônica. Então veja que nós temos duas situações aqui: reunião, restrição à reunião e aos sigilos. Estou derrubando aqui a mesa digitalizadora, aqui o negócio está feio. Estou dormindo na frente do computador já. Então, ok. Então veja que o estado de sítio tem mais situações. E o que se engloba no estado de defesa também tem aqui, ó, no estado de sítio, sigilos, correspondência e o sigilo das comunicações. Então ele amplia porque ele é mais gravoso, estado de sítio. Questão 15. A incomunicabilidade do preso é vedada na vigência no estado de defesa. É vedada? Sim. Artigo 136, parágrafo 3º diz que na vigência do estado de defesa é vedada a incomunicabilidade do preso. No estado de sítio não diz nada, então pode. Questão 16. Aí em cima, o presidente da República editou o decreto que institui estado de defesa, justificando pela instabilidade institucional dos principais aeroportos do país, sobretudo pelos constantes atrasos de voos. Em seguida, encaminhou o decreto ao Congresso Nacional dentro do prazo constitucional, que é o de quanto tempo? 24 horas, para aprovação ou rejeição do ato. Na hipótese considerada, os poderes do presidente da República são
absolutos, negativo. Não existe nada absoluto. Portanto, caso o decreto seja rejeitado pelo Congresso Nacional, o presidente poderá legitimamente, alegando relevância e urgência, reestabelecer o estado de defesa? Negativo, errado, não pode. Então, se for rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de sítio. Ok? Questão 17. Na vigência do estado de sítio, no caso de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, poderão ser tomadas medidas de restrição a direitos fundamentais. Perfeito. Em casos de crimes contra a segurança nacional, poderão, então tem crime contra a segurança nacional, poderão as autoridades estaduais das polícias militares autorizar a prática de tortura. Então veja, ele está falando um crime, um criminoso colocou uma bomba no país e vai morrer 1 milhão de pessoas. Então agora está autorizada aí a polícia a prática de tortura? Resposta: não. Ainda assim não vai estar autorizada. Autores dizem que o crime aí de tortura é um crime que não cabe, não comporta exceção, de poucas situações aí, ok? Desde que expressamente fundamentado, acompanhado por médico legalmente habilitado. Já viu? Já tem aí na UNB medicina, habilitação em tortura. Não tem nem sentido. Questão furada. Questão 18. O presidente da República decretou por 90 dias o estado de defesa. Ponto. O decreto do presidente da República que institui o estado de defesa é inconstitucional, uma vez que o seu tempo de duração não poderá ser superior a 30 dias. Então essa aqui é a regra, perfeito? Então a regra diz exatamente isso, regra 30, e aí esses são mais 30 dias aí, caso seja necessário. Artigo 136 vai dizer então que o estado de defesa vai ser decretado para preservar ou prontamente restabelecer a ordem pública, a paz social. O tempo de duração do estado de defesa não será superior a 30 dias, regra, podendo ser exceção prorrogado uma vez por igual período, caso então aí se persistirem as razões que justificaram a decretação. Ok? Então, questão não poderá ser superior a 30, perfeito, é inconstitucional a regra aí do presidente que trouxe no decreto por 90 dias. Questão 19. Os eventos da natureza podem dar causa à decretação do estado de defesa, mas não a de estado de sítio. A estado de defesa pode ser decretado? Pode, nos eventos da natureza. E o estado de sítio? Então, nós temos duas situações. Primeiro, nós temos do artigo 137, a primeira situação é quando que a ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Então, veja, eventos da natureza que não consigam aí solucionar os problemas por meio do estado de defesa, por ele ter sido ineficaz, poderá ser decretado então o estado de sítio. Então, evento na natureza sim, pode sim ser ensejar aí o estado de sítio. Basta que a medida tomada durante o estado de defesa para esse evento tenha sido ineficaz. Então, a questão está errada, ok? Então, pode também aí o estado de sítio. Última questão da bateria. O estado de sítio, apesar de mais grave que o estado de defesa, agora tá certo, não está necessariamente sujeito a prazo. Perfeito? Perfeito. Então veja, o estado de defesa ele tem um prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período. O estado de sítio tem duas situações: a situação da ineficácia da medida,
adotada pelo estado de defesa. Nesse eu vou colocar 30 dias, perfeito? Então, cada vez ele vai ser decretado por 30, então ele não poderá ser decretado por mais de 30 e nem prorrogado de cada vez por prazo superior. Então ele pode ser 30, depois mais 30, não tem prazos de quantitativo, então ele pode ser sempre no máximo 30 dias aí por até solucionar o problema. E no caso de guerra não tem sentido eu estipular prazo. Vou guerrear, tem 15 dias para matar todo mundo, por exemplo, não tem sentido. Então vamos lá, o estado de sítio, apesar de ser mais grave do que o estado de defesa, não está necessariamente sujeito a prazo. Veja, não necessariamente, porque no item primeiro aqui do estado de sítio, sim tem prazo, no segundo já não tem, então não está necessariamente sujeito a prazo. Perfeito, diversamente do que se passa em relação ao segundo, que é o estado de defesa, cujo prazo máximo de duração é de 30 dias, prorrogável por uma vez. Questão certíssima, questão de acordo com o que nós já vimos aí. Então o estado sítio, então, ó, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, no caso do inciso primeiro, aí, como nós já falamos. No inciso segundo, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. Perfeito, meu povo? Então vamos lá, um abraço, fique com Deus.